As historinhas da Turma da Mônica todo mundo já conhece, mas você sabe a real história e o que está por trás dessas revistinhas de todo esse grande sucesso? Hoje, aqui no Cine Jovem Retrô, a gente vai revisitar toda a trajetória de um dos maiores ícones da cultura pop brasileira. Do menino curioso que descobriu seu amor pelos quadrinhos no lixo até o lendário Maurício de Souza e a Turma da Mônica. Então, vem com a gente nesse vídeo. Maurício de Souza, ele nasceu em Santa Isabel, interior de São Paulo. E quando ele tinha só 5 anos, algo mudou sua vida para sempre. No caminho para a escola, ele, como um menino muito curioso, acabou encontrando uma revistinha na lata de lixo de um posto de gasolina. Era o gibi O Guri. E foi naquela revistinha que o Maurício de Souza ele começou o seu amor pelos quadrinhos. A sua família, ao ver todo aquele amor que o menino tinha pela revistinha, incentivou e apoiou esse hobby do garoto, que em pouco tempo ele já estava criando os seus próprios personagens e as suas próprias historinhas. Fazia caricaturas dos seus colegas, ele desenhava cenas inspiradas nos filmes que ele assistia com o pai dele. Aliás, o cinema era uma grande influência para ele. Ele dizia que os quadrinhos eles traziam toda aquela magia do cinema para as páginas de papel. Aos 10 anos, o Maurício de Souza ele já criou seu primeiro gibi, que se chamava O Quartinho, que era uma homenagem à sua turma de quarta série. O problema é que naquela época, entre os anos 40 e 50, estava rolando uma desaprovação generalizada nos quadrinhos, principalmente por todo um movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas naquela época eles acreditavam que os quadrinhos eles eram péssimas influências para as crianças e estavam incentivando a violência, a imoralidade e o desrespeito às autoridades e aos mais velhos. Não é à toa que grandes empresas como, por exemplo, a Marvel Studios e a DC Comics nos Estados Unidos quase abriram falência, com seus quadrinhos sendo queimados aos montes nas ruas dos Estados Unidos. E aqui no Brasil não podia ser diferente. Os quadrinhos eles eram tão mal vistos que o Maurício de Souza ele contou que um dia um dos professores ele juntou os gibis de umas crianças e queimou no pátio para todo mundo ver. O episódio foi tão traumático para o Maurício que ele disse que foi um dos dias mais tristes da vida dele. Já adolescente, o Maurício ele tentou a sorte na capital e logo ao chegar na capital ele foi surpreendido com nada mais a menos do que uma prisão. É que a empresa que ele trabalhava estava aplicando vários golpes nas pessoas e todo mundo foi levado para a polícia, todo mundo foi para cana. Só que o Maurício ele foi liberado rapidamente porque ele não tinha nenhuma culpa, ele não tinha nada a ver com aqueles golpes, né? Mas que começo em São Paulo, né? Tá, mas e aí, como é que começou, né, a questão dos quadrinhos? É um belo dia o Maurício ele foi até a redação da Folha de São Paulo, sem marcar nada, sem conhecer ninguém, só com a cara e com a coragem. E ele mostrou seus desenhos ali, esperando ter uma chance para poder publicar nos jornais umas tirinhas. E o que que ele ouviu? Menino, faça outra coisa da vida que desenho não dá futuro pra ninguém. Imagina você, com todo aquele talento do Maurício de Souza, escutar um negócio desse. Mas, por ironia do destino, quando ele saiu dali, ele saiu já como repórter policial, que ele conseguiu essa vaga de trabalho. E ele ficou durante 5 anos cobrindo tragédias, crimes, tudo que acontecia ali na cidade. Mas ele sempre dava um jeitinho para poder usar sua imaginação. Ele vestiu uma capa, vestiu um chapéu e ele saía ali para entrevistar as pessoas, né? Fazer essas entrevistas. E ele se transformava de fato num personagem ali para poder encarar todo o medo, todas aquelas situações que ele estava vivendo. Foi no ano de 1959, com 24 anos, que o Maurício ele conseguiu publicar a sua primeira tirinha. Era o Bidu e o Franjinha. Pouco tempo depois, a coisa engrenou. As tirinhas viraram diárias e ele começou até a publicar 3 tirinhas por dia. Mas e o salário? O salário continuava como de repórter. E as coisas não estavam muito legais para ele. Ele dormia na redação. A relação dele com a família acabou dando uma apertada. Até que ele decidiu viver só das tirinhas. Então aí que ele virou o grande empresário de sucesso, né? O grande cartunista? Não foi aí. Não deu certo. Com a segunda filha a caminho, a família ela decidiu se mudar para Bauru, interior de São Paulo, onde ele tentou emplacar o Bidu numa editora do interior. Deu certo? Deu certo. Mas por pouco tempo. Infelizmente, a editora faliu e ele perdeu tudo. Teve que começar tudo do zero. A carreira estava em queda, ele foi rejeitado em todos os jornais praticamente, porque ele era visto como um ativista sindical e ele era até taxado de comunista, né? Sem desistir, ele acabou viajando o Brasil, vendendo tirinhas de porta em porta, casa em casa,
e passou por mais de 100 cidades. Foi nesse período que alguém chegou pra ele e falou assim: "Cara, mas cadê as mulheres das suas histórias?" E foi aí que nasceram a Mônica e a Magali, inspiradas nas suas duas filhas. A Mônica, ela era brava, forte, decidida. Já a Magali, ela era comilona e meiga. Logo vieram outros personagens, como por exemplo Chico Bento, o astronauta, o Penadinho, e a turma ela ia crescendo assim de vento e popa. Foi no ano de 1970 que a editora Abril propôs lançar a primeira revista solo da Mônica. Mesmo desconfiado ali, o Maurício ele topou a ideia. E o resultado? O gibi da Mônica vendeu cerca de 20 vezes mais do que os gibis de Batman e Superman. Depois dessa revista de sucesso vieram revistas como, por exemplo, do Cebolinha, do Cascão, do Chico Bento, da Magali, e foi um grande sucesso. Mas mesmo com todo esse sucesso, a Abril ela se recusava a aumentar a tiragem das revistinhas. Enquanto os gibis da Disney saíam cerca de 5 milhões de cópias por mês, os dele ficavam ali em torno de 1 milhão. Talvez uma sabotagem da Disney? Talvez. Foi o que ele estava suspeitando. E em 1986, ele rompeu com a Abril e foi para a editora Globo. Ali, ele chegou a bater o recorde de 6,3 milhões de exemplares em todo o Brasil num único mês, batendo até mesmo os gibis da famigerada Disney. Agora sim veio todo o sucesso. Diversos produtos licenciados, como por exemplo o Jotalhão no molho de tomate, até prêmios internacionais, incluindo o prestigiado Yellow Kid, que é praticamente o Oscar dos quadrinhos. Ele conheceu figuraças como, por exemplo, Stan Lee. Ele virou amigo pessoal de Osamu Tezuka e ele foi assim celebrado no mundo todo. Mas foi no ano de 1998 que a Globo ela fez uma proposta assim tentadora: criar um canal da Turma da Mônica. Seria uma série estilo Vila Sésamo, com o cenário do bairro do Limoeiro. Seria algo grandiosíssimo, assim. Só que tinha uma condição: o Maurício ele tinha que comprar todos os direitos do Parque da Mônica por 10 milhões de dólares. Só que tinha um porém: se ele atrasasse uma parcela, ele tinha que começar a pagar tudo do zero de novo. Mesmo que ele estivesse na última parcela, na penúltima parcela, se ele atrasasse, ele ia ter que começar a pagar tudo de novo. E o dólar, imagina, né, deu uma mega disparada. E ele quase entrou falência. Ele começou a atrasar salários, os funcionários foram demitidos. E o pior, nenhum projeto prometido pela Globo saiu do papel de fato. Mesmo assim, o Maurício ele conseguiu dar a volta por cima. E em 2007 ele migrou da editora Globo para a editora Panini. E aí que veio sucessos grandiosos como, por exemplo, Turma da Mônica Jovem, das Graphics MSP, dos novos desenhos que passaram na Cartoon Network e recentemente os filmes em live action que colocaram a turminha novamente num patamar de cenário cultura pop assim explodindo no Brasil. Em 2025 a gente teve até o live action do Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que foi assim um filme sensacional, eu adorei. E está previsto agora para outubro de 2025 uma cinebiografia do Maurício de Souza. Hoje, aos 89 anos, ele segue ativo, virou tema de escola de samba, homenagem na CCXP, símbolo de gerações aí, e o cara é amado por todo brasileiro. Não tem um brasileiro que não ama esse cara. O Maurício de Souza ele é mais do que um cartunista. Ele é um homem que transformou histórias simples em parte da nossa identidade nacional. O cara simplesmente ele fez uma revolução nos quadrinhos. Ele é uma pessoa que provou que se você tem um sonho, se você acredita no seu trabalho, no seu potencial, na sua ideia, e se você botar a mão na massa, você consegue, cara. Você tem noção? Ele é a prova viva disso. Ele acreditou no sonho dele desde criança, batalhou para conseguir conquistar e chegou a patamares altíssimos. Ele acabou quebrando, né, e quase entrando na falência nesse meio tempo, mas ele conseguiu se reerguer e acreditando naquele sonho, ele fez todo esse império e ele é amado assim pelo Brasil inteiro, principalmente por esses trabalhos que assim foram sensacionais e marcaram gerações e ainda marcam até hoje. Se você, assim como eu, também foi fã de Turma da Mônica, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like aqui e me ajuda a continuar produzindo vídeos todos os domingos. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial para a nossa contribuidora aqui do canal, a Mayara Santos, que gentilmente nos emprestou a sua coleção de gibis da Turma da Mônica
e ela vem acompanhando o nosso canal desde os 300 inscritos. Meu muito obrigado de coração. Para você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado por ter assistido até agora. Deixe aqui seu like, deixe aqui nos comentários conteúdos, se você tiver sugestões para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Agradeço a sua audiência, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo num próximo vídeo, até mais.